Sejam todos bem-vindos ao nosso Pode Isso, Doutoras! O podcast vai trazer para você muita informação, muito conhecimento. Hoje teremos uma leveza, né? Mas não menos importante, falaremos sobre a nossa trajetória de vida na advocacia, né, doutora Érica? Isso, a gente vai falar um pouquinho do que nos motivou, né, a ingressar nessa carreira, né, do direito. E aí eu vou começar perguntando... Não, primeiro, antes de tudo, chamar o pessoal para se inscrever no nosso canal, Pode Isso, Doutoras, acessar nosso Instagram, curtir, seguir, compartilhar, enviar para todos os amigos. Isso. Dá uma valorizada, né, no nosso vídeo, né? É verdade. E aí, tá com sono, amiga? Não, eu tô pensando aqui como é que eu começo a contar, porque são várias histórias, Não, né? você vai ter que começar do começo. Você vê sempre essas histórias. Começar do começo. O que foi que lhe motivou a fazer direito? E aí você pode falar, eu acho que um pouco, né, da sua trajetória de vida de forma resumida, porque às vezes a gente, eu e você, a gente fala muito do começo, aí acaba se estendendo e nosso tempo é curto. Eu acho que eu caí de paraquedas no direito. Na verdade, eu queria viver de arte também, né? Eu sempre gostei, eu sempre achei que eu tivesse um talento para arte. Cênica, né? Uma cantora, Atriz. Era o meu sonho. Frustrada seu sonho, amiga? Eu acho que quando eu ingressei no direito, teve 2 vezes que eu ingressei. A primeira vez foi, eu tive que interromper porque eu engravidei no meu 2º filho. E eu só retornei depois de 2 anos. E os meus filhos participaram da faculdade. E assim, eu vou lhe ser muito sincera, como eu trabalhava muito e eu viajava muito, eu trabalhava com comércio exterior, então eu trabalhava com importação, eu viajava muito para as outras cidades, eu viajava para congresso, então assim, eu não era uma aluna assídua, eu não era uma aluna que não faltava, pelo contrário, eu comparecia geralmente para pegar os resultados, para fazer as provas, mas assim, eu não tinha uma assiduidade, não era pontual, como eu deveria ser. Você faltava bastante, resumidamente. Eu faltava bastante porque... Devido ao trabalho. Ao trabalho. Eu tinha 2 filhos pequenos e muitas vezes, em época de prova, eles iam de fralda, iam comigo. Eu largava do trabalho muito tarde, tinha um trânsito, assim, foi muito difícil. Eu não pensei nunca que eu ia conseguir terminar. Porque, assim... tinha muitos obstáculos, então você nunca acha que vai concluir. Então, quando você chega assim no primeiro, que você fala, eita, passou, mas tem 9. Aí vai pro segundo, as coisas vão dificultando, porque não é só frequentar, né? Tem a parte financeira, que teve um momento da minha vida que eu pensei que eu não ia conseguir arcar com a faculdade, porque eu fiquei desempregada, e eu tive que... reestruturar toda a minha vida. Eu pensei muitas vezes em abandonar, mas o meu marido e a minha família, no 6º período, me incentivando, não, você tem que continuar. Depois eu ingressei num outro trabalho e achei que não ia acontecer o direito, então pensei também no 8º período deixar o direito para lá e seguir na parte pedagógica, mas as pessoas sempre dizem, não, você já está aqui, então continua. Então, assim, eu tive muito incentivo, mas eu tive muitos obstáculos. E, assim, eu nunca pensei que eu iria atuar na área que eu atuo. Eu pensei que eu ia... Como eu trabalhava com importação, eu pensei que eu ia trabalhar na área tributária, já que eu fazia muita importação, já que eu trabalhava com a parte de registro de equipamentos. Então, eu pensei que eu ia mais para essa parte seca, né? Que não é tão sentimental, porque a parte tributária é mais a lei, é sem sentimento, né? É mais o que está ali. Mas o direito, ele foi e me escolheu no previdenciário. Eu me sinto escolhida no previdenciário. Hoje eu sou muito feliz por estar trabalhando no previdenciário, porque eu vejo uma parte social que eu sempre gostei de fazer, mas mesmo assim, estando e sendo advogada, eu ainda quero realizar os meus outros sonhos. Que é ser atriz. Ser escritora. Não, amiga, porque você disse que tinha esse sonho de ser escritora. Tô brincando. Não, eu escrevo muito, tenho muitas coisas escritas, mas eu ainda não tive coragem de revisar e publicar. Eu tenho muitos diários. Eita, sério? Sério. Inclusive, eu estava falando hoje, antes de vir para cá na audiência, que antes de ter os meus filhos,
eu alimentava um diário no meu Hotmail. Hotmail eu tenho desde 1999. Então, quem é de 99, dos anos 90 tem um Hotmail. Então, eu tinha esse Hotmail. Tem Hotmail até hoje. Tenho né? até tenho hoje. também. E eu utilizo esse Hotmail. Eu Então, também. eu fazia tipo um diário, eu guardava as fotos, eu tenho muitas fotos, a metade da minha vida tá ali no Hotmail. E lá eu escrevi uma vez, em 2016, que o meu sonho era ter 2 filhos. E que eu iria ter um filho, uma menina e um menino. E eu ia dar o nome do menino Cauã e o nome da menina Catarina. E eu não sabia se eu ia ter Cauã e Catarina. Qual foi o ano, amiga? 2016, antes de engravidar, antes de ter os filhos. Eu escrevi isso no meu E diário. como foi 2016? Você está em 2025? 2016, não, 2006. Ah, tá. Porque eu tava fazendo uma conta aqui meu Deus, rápida. 2006. Não tava batendo. Eu, 99, é porque assim, a gente, né, o tempo passa e a gente nem sente. Mas 2006 eu escrevi isso no meu diário e eu engravidei da Catarina em 2017. 2007. 2007, tô botando 10 anos, 2007. E antes dela nascer, eu já tinha um nome. E quando eu engravidei do Cauã, mesmo sem saber o sexo, eu sabia que era um menino, que ia se chamar Cauã. Então, assim, eu sempre tenho uma... crio uma imagem antecipada do que eu quero realizar. Mas o direito é uma coisa, para mim, hoje, é minha paixão, minha primeira paixão, é a coisa mais importante da minha vida, porque é a que me sustenta, é a que sustenta os meus sonhos, né, que me faz realizar os meus sonhos, da minha família. E, assim, eu sou muito grata a Deus, né, por ter me dado, por não ter me deixado desistir, porque continuar e persistir é que é difícil. Entrar, todo mundo entra, né? Todo mundo pode entrar, mas... Ou pelo menos tenta. Ou tenta, mas finalizar uma faculdade com filhos pequenos, com um trabalho que ocupava muito espaço, é bem difícil. Então, assim, de certa forma, eu não abandonei a escolha que fizeram para mim, porque não fui eu que escolhi o direito. Ô, amiga, mas me diz uma coisa. A gente, né, que estuda direito, a gente sabe a dificuldade que a gente passa durante o curso, que é para poder conciliar a faculdade com o nosso trabalho. Mas depois, na época da UAB, você teve dificuldade em passar? Você teve... Porque sempre a gente tem que ter um planejamento, né, de estudo. A gente sabe que o pessoal sofre bastante com isso. Olha só, eu tive, no meu TCC mesmo. No meu TCC, precisava de uma declaração pedagógica para que as pessoas pudessem acrescentar no TCC. Então, eu tinha uma professora na escola que era formada em letras e ela deu essas declarações, né, de revisão do TCC dos meus colegas. Então, muitos TCCs foram enviados para o meu e-mail para eu poder passar para a professora e a professora fazer a declaração para anexar no TCC. Quando foi o meu computador quebrou. Eu não pude apresentar meu TCC. Então, 10 pessoas que eu tinha recebido o TCC no meu computador conseguiram apresentar. Eu tive que aguardar 6 meses para apresentar o meu. Porque no dia do meu TCC, o meu computador quebrou. Aí, o que acontece? Eu trabalhava numa área da educação com as minhas irmãs e a gente rompeu ali naquele momento e eu estava sem o TCC estar entregue e eu estava precisando trabalhar, mas eu também não tinha OAB. E nem tinha previsão, acho que a prova ia ser depois de 4 meses, não tinha inscrição para a prova porque as provas já tinham iniciado e eu não tinha intenção de advogar naquele momento, mas eu precisava começar a trabalhar de uma outra coisa. Foi quando um colega do meu marido, eu conversei com ele e disse, olha, eu me formei em Direito, eu ainda não tenho OAB, mas eu preciso começar a aprender, a trabalhar, para eu poder futuramente atuar, né? Passar na prova, porque a prova não tem sido liberada e tal. Aí ele disse, olha, tá bom, vou fazer o seguinte, tá aqui o meu cartão, qualquer coisa você me liga. Só que no cartão dele tinha o nome dele, a OAB dele, AL, e tinha um telefone e o contato de outro colega. E tinha a OAB dele, ALE. E disse que OAB é essa, ALE? Porque a gente não sabia na faculdade do estagiário. Aí eu liguei para ele, eu disse, olha, eu vi que aquele colega que está no seu cartão é estagiário. Você pode fazer
Eu entrei em contato com a OAB, né, no sistema, e eu vou fazer meu pedido da OAB como estagiário. Você pode assinar? Ele disse, olha, posso, Cátia, vem aqui na minha casa que eu assino. Só que eu precisava de outro advogado. Eram 2. Aí eu liguei para um outro colega advogado e disse, Cátia, vem aqui e assina. Pronto. Eu aluguei um escritório junto com esse colega advogado, né, que assinou a declaração como estagiário, e eu comecei a aprender atuar com ele, né? Ele atuava e eu comecei no dia a dia a aprender a advogar com ele. Aprendi muito, né? Estudava muito e o que acontece? Não foi fácil nos primeiros dias porque a gente não tem dinheiro para sobreviver. E eu tinha urgência, eu tinha contas para pagar no mês seguinte e eu não tinha dinheiro. E no direito é assim, você começa para receber daqui a 1 ano. Não é nada imediatamente. E ele já tinha os clientes consolidados dele. E ele não ia dividir comigo o que estava precisando. Eu teria que trazer alguma coisa nova. Foi quando eu comecei a estudar uma saída e não tinha saída. E uma amiga minha chegou no escritório, que eu trabalhava junto com ele, e estava sozinha. Ela disse assim, Catiane, vamos almoçar? Aí eu disse, eita, eu fazia conta, né, que eu faço um planejamento. Olha, se eu tirar esse dinheiro, vai me faltar para tanto. Aí ela disse, não, vamos almoçar aqui no centro. Vamos comer o sushi aqui no centro. Foi no Sushi Chique. Acho que é restaurante chique lá no centro. Fui com ela lá. Ela disse, olha, eu tenho um colega que faz muito previdenciário. Eu vou lhe dar um contato dele e ele traz muitos clientes para mim. Aí eu, beleza. Fui nesse colega, aí liguei o advogado que trabalhava comigo e disse, vai, Cátia, faça lá o que você fizer, eu assino embaixo. Aí eu disse, olha, você traz muitos clientes, eu queria saber se você tem algum cliente em potencial que a gente pudesse entrevistar e tudo mais. Ele disse, olha, não tenho condições não tenho como fazer isso para vocês não. Aí, beleza. Quando foi no sábado, eu comecei a rezar. Eu trabalhava no Breda. A sala que a gente alugou foi no Breda. Foi a última sala do 10º andar do Breda. Ali já tinha um monte de gente cometido suicídio. Então, era assim, uma coisa... E era conhecido por isso, né? Antigamente. Pelo suicídio. Então, eu estava no último andar, na última sala. E não tinha ninguém. Eu já estava no 3º mês, eu não tinha nenhum cliente, eu não tinha ninguém. Tô ficando apreensiva. Não, assim, era horrível. Aí, no sábado, eu cheguei para trabalhar, tava lá rezando, escrevendo na minha agenda. Um dia eu queria ter tanto cliente que eu ia até desmarcar, porque eu não ia aguentar atender tanto. Eu escrevendo tudo isso. Aí, meu marido sobe com um cliente que estava lá embaixo, no sábado, perdido no Breda, procurando um advogado. Meu marido foi e levou. Foi aí que tudo começou. Esse cliente meu levou outros clientes e disse, doutora, a senhora atende Messias? Aí eu disse, vou falar com o advogado para ver se ele atende em Messias. Falei com um colega, ele disse, vamos para Messias. E a gente começou a atender em Messias numa churrascaria. Então ficava o advogado, eu com a OAB de estagiária, eu atendendo, ele do meu lado, e eu atendendo na churrascaria as pessoas. Começou a 4 pessoas. Aí, a senhora vem quando agora? Daqui a 15 dias eu volto. Quando foi 15 dias a gente voltou lá, já não tinha mais 5, tinha 10 pessoas. Quando é que a senhora vem de novo? Daqui a 15 dias. Aí foi crescendo, chegou uma hora que a churrascaria, o homem já começou a se incomodar. Porque já tinha fila de pessoas, eu atendo na churrascaria. Aí foi quando a minha intenção de, junto com um colega, ir para o interior. Aí a gente começou a alugar pontos no interior e começamos a atender juntos no interior. Como ele era da área criminal, sim, agora da OAB. Você estudou para a OAB? Não, eu não conseguia estudar para a OAB. Olha só. Eu não tinha tempo. Passou sem estudar. Eu não tinha tempo. Não, olha, eu não tinha tempo e não fiz cursinho. Porque eu não tinha dinheiro para pagar cursinho. O cursinho era uns R$900. Você sabe disso que era caro, não é? Uhum. Ou eu fazia cursinho, ou eu ia trabalhar. Ok, tão elevado. Não, me sentindo humilhada. Não, sério, eu nunca fiz cursinho. Não, eu precisava fazer. Tanto é que eu não passei de primeira. Fiz a primeira prova, tirei 38 pontos.
Fiquei frustrada, porque eu achava que eu ia me superar. Aí eu fui ver o que eram meus pontos negativos. Onde era meu ponto negativo? As matérias. Era a ética e no criminal. Então eu comecei a estudar o criminal. As partes que eu era boa, eu comecei a deixar para lá. Então, quando eu fiz a segunda vez, eu passei. Quando eu passei com a pontuação, eu fui fazer a prova, a segunda prova da OAB. Também achando que eu era a tampa de crush. Eu também não estudei. O que eu fiz? Não passei na primeira prova. Fez a repescagem. Aí foi na segunda prova, na segunda chamada da prova, foi que eu falei assim, não, eu vou... o que eu tô fazendo aqui... Escolheu o quê? Trabalho, direito de trabalho. Só que o direito de trabalho é muito difícil, você sabe, né? É muito difícil porque você usa a Constituição, usa processo, usa criminal, usa tudo no direito de trabalho. Não é o mais fácil. Até achei que era o mais difícil, eu devia ter ido pelo mais fácil. Aí o que acontece? É mais fácil só pela quantidade de peças, né? De peças. Aí fiz a prova, saiu o resultado e veio a pandemia. Como é que eu ia fazer a colação de grau? Não tinha. Aí outra coisa, e já estava vencendo a minha OAB como estagiário. Tava por um triz a minha OAB para estagiário. E eu, meu Deus do céu, essa pandemia veio. Pronto, passou um ano na pandemia. Aí eu encontrei o vice-presidente da OAB na época. Aí eu falei com ele, disse, olha, eu passei, mas não tem juramento, como é que eu faço? Ele disse, entra com um pedido excepcional, que você vai fazer o juramento da mesa. Aí eu fiz o pedido excepcional e fiz o juramento da mesa. E teve juramento online também, né? Eu não sabia, porque não se divulgava muito. E aí pronto, eu fiz o juramento online e foi sofrido, porque a pandemia quase nos levou 2 anos. Né? Então, assim, foi sofrido. Então, eu fiz o juramento online não, na mesa, que era eu e mais 6 pessoas com pedido excepcional, justifiquei que eu estava trabalhando com o escritório, que minha OAB já estava... a OAB, como estagiária, estava vencendo, nunca fui irregular, estava regularizada, tal, mas que eu estava me prejudicando financeiramente por conta disso, por conta da pandemia, e eles anteciparam. Mas, assim, aí foi aí que tudo começou. Mas, assim, não foi fácil. Eu não sabia cobrar. Eu não sabia como é que cobrava os honorários. Eu não sabia como receber dos clientes. Então, tudo isso eu primeiro apanhei bastante para aprender. E também fui ler ao pé da letra o que as pessoas não estavam lendo. Então, peraí, se tá assim, vou fazer dessa forma. E foi aí que tudo começou. Mas não é fácil. Não é fácil. Eu viajo muito no interior. Eu pego muita estrada. Eu me sinto uma caminhoneira. E assim, mas é válido. Amiga, o direito, a advocacia, ele proporcionou quantas viagens internacionais, quantos escritórios você tem? Diga que valeu a pena. Eu sou modesta. Porque, assim, quando a gente faz essa... Quando eu estava falando isso com a minha psicóloga, né? Antes de eu viajar, eu tenho um refluxo. Eu tenho uma crise de ansiedade. Porque eu acho que eu vou abandonar meu trabalho. Então, eu trabalho de domingo a domingo. E quando acontece, assim, de eu tirar 10 dias para mim, que eu tiro uma vez por ano, 10 dias, eu tenho uma crise de ansiedade para não viajar. Eu não fico entusiasmada para viajar, eu fico para não ir. Então, eu tenho antes de eu viajar, eu tive refluxo, eu tive dor de barriga, porque eu não quero ir. Porque eu acho que eu estou abandonando o meu trabalho. Eu me sinto culpada por isso. E eu trabalho desde os meus 11 anos de idade. E aí, o que acontece? Eu falei isso para a psicóloga. Aí ela disse, olha, Catiane, você tem que fazer o seguinte. O seu trabalho já lhe tira de muita coisa que você deixa de viver. Que é do seu dia a dia com seus filhos, que é o dia a dia com a sua família. Então, o mínimo que ele pode lhe proporcionar é isso. Então, pare de se sentir culpada quando você estiver se proporcionando algo bom. Porque é para isso que nós trabalhamos. Então, assim, o trabalho, ele realmente, o direito, a advocacia,
quem é atuante, é muito corrido. A não ser que você tenha uns contratos que você não precisa trabalhar. Aí é meio complicado. Que eu não tenho isso, né? É difícil. É. Mas antes de passar para saber a história da Jéssica, a gente queria só que você falasse, sim, quantas viagens internacionais o direito lhe proporciona. Sabe por quê? Porque isso vai servir de incentivo para o pessoal de casa. Porque todo mundo que ingressa na advocacia, a gente sabe que é difícil, principalmente quando se tem um padrinho, uma pessoa para poder ajudar, como nós começamos, que eu vou falar disso quando vou vier falar da minha parte. Eu não tive padrinho. E aí, por não ter padrinho, as pessoas às vezes desistem no meio do caminho. Porque não tem um amigo. Eu sou muito grata às minhas amizades, às pessoas que eu conheci na faculdade e no ramo do direito, que me ajudaram. Eu tenho 2 ou 3 amigos e amigas, né, que me ajudaram bastante. E eu sou extremamente grata. E a gente sabe o quanto é difícil, mas isso aí é interessante. Olha, fala assim, eu já 2, Não, 3. eu já viajei muito. Mas assim, não foi o direito que me proporcionou. Sim, mas a gente quer saber do direito. Do direito? No direito não foram muitas, não. 2. Por aí. Mas o direito não tá foi... segurando a história, não. Eu, antes do direito, eu ganhava muito bem com o comércio exterior. Eu trabalhava para uma empresa que prestava serviço para uma empresa internacional da área de saúde. Então, eu importava tomógrafos. Então, eu ganhava muito bem. Então, assim, eu ganhava muito bem mesmo para como é que se diz? Para a realidade, né, do nosso país, para o Nordeste, para eu ser mulher. Então, eu ganhava muito bem. Eu ganhava comissão também. Muitas vezes eu ganhava comissão em euros. Então, E a primeira viagem internacional que eu fiz foi trabalhando para essa empresa de comércio exterior. Então, eu viajei o Brasil com essa empresa de comércio exterior, mas eu viajei a trabalho. O direito me proporcionou o lazer pelo trabalho. Então, as viagens que eu fiz depois como advogada foi do meu trabalho. E as viagens que eu fiz anteriormente para o exterior foi para o meu trabalho. É diferente, né? Então, assim, tudo foi fonte de trabalho, mas assim, o direito me proporcionou lazer. O direito me proporcionou proporcionar para os meus filhos. E assim, por exemplo, qualidade de vida, né, amiga? Eu fui para o Rio de Janeiro, acho que foi umas 8 vezes já para o Rio de Janeiro. Das 8 vezes, 7 vezes eu fui a trabalho. Eu fui para congresso. Essa última vez que eu fui, foram 5 dias que eu estava no Rio. Foi a melhor viagem da minha vida para o Rio. Porque eu fiz tudo o que eu não fiz nas últimas 7 viagens. As 7 viagens que eu fiz anteriormente foi só a trabalho. Eu ia para congresso, eu ficava só pensando no meu trabalho lá, realizar o meu trabalho. Quando eu fui agora, essa última vez, eu fui com meus filhos, com meu marido, eu fui a lazer. Então, assim, foi diferente. E quem proporcionou foi o direito, foi o meu trabalho. Então, assim, a gente vai estar nos lugares, o trabalho vai lhe levar a alguns lugares, mas através do seu trabalho é que você consegue conquistar, realizar os seus sonhos. E vai ser do jeito que você planejar, mas tem um caminho. Você tem que percorrer o caminho. Não é eu começar a trabalhar, advogar hoje e amanhã já conseguir amanhã. Eu falo isso, que o trabalho que eu estou fazendo hoje, por exemplo, no meu trabalho, eu só vou receber no ano que vem. Então, tudo que eu fiz, tudo que eu planejei esse ano, todo o trabalho que eu tive esse ano, é só para o ano que vem ou próximo ano. Então, a gente tem que... Vamos ver um pouquinho agora da história da Jéssica. A advocacia raiz aqui, né? Que não tivemos padrinhos, né? Para o início da advocacia, foi tudo muito difícil. E a minha trajetória é cercada de desafios, conquistas, isso desde a infância. Meu pai me abandonou, né? Minha mãe, grávida do meu irmão, só tinha 2 anos, e a luta começou daí, porque ela precisava se desdobrar em 1000, né? Trabalhava os 3 horários, uma pedagoga excelente, para conseguir nos trazer o sustento e o mínimo que era a educação. Então, ela sempre incentivou que a gente estudasse com todo sacrifício, estudamos em escolas particulares, e ela ali naquela luta, naquela batalha, e tive algumas falhas, né? Engravidei com 16 anos, e daí começou, assim, os desafios maiores na minha vida, porque eu não estava mais sozinha, né? A luta que quando a gente tem filho, a gente tem que lutar por nós e por eles. E engravidei aos 16 anos e tive um conflito com o pai da minha filha. Foi daí que nasceu a vontade de ser advogada, porque ele entrou com a ação de oferta de alimentos e ali ele só queria me afrontar naquela ação,
E eu escutei do juiz que ele estava ali para cobrar direitos e não amor. Então eu fiquei indignada com aquilo, assim, não, tem que provar que isso tem que mudar, isso vai ser diferente. Aí entrei no direito e com todos os desafios da vida de uma mãe solo também, herdei da minha mãe toda a força e toda a coragem. Iniciei a advocacia com muita dificuldade, aderimos ao FIES, né? E tem aquela luta de ter pelo menos o transporte para conseguir cumprir, né, com a rotina pedagógica. E foi quando eu conheci o meu atual marido, que sempre foi um guerreiro, que sempre me incentivou. E além dele trabalhar os 3 horários para me incentivar, ele ainda passava a madrugada comigo fazendo pizza. Eu fazia tortelete, empada, levava garrafa de café para a faculdade para vender, né, para os colegas, para os professores. Não sei se você lembra. Era de outra turma, mas eu vendia na faculdade, os colegas vão lembrar que estiver me ouvindo. E ali eu conseguia garantir, pelo menos, a manutenção do curso, né? E consegui concluir. Não tinha outra alternativa a não ser passar da OAB de primeira, porque a prova da OAB é paga e é um valor considerável, né, para gente que não tem padrinhos, vive diante da dificuldade. E eu meti a cara, me isolei 3 meses, também levava minha filha para a faculdade, e para conseguir estudar para a OAB era assim, a minha mãe que levava o café, o almoço e a janta, e eu estava ali sentada. Ela, minha filha, já são 11h30, você precisa tomar banho, você precisa comer. Eu me levantava, me dediquei horrores para conseguir passar. Eu disse, não, eu tenho que passar. Aí passei na prova da OAB de primeira, graças a Deus. E aí foi quando veio o choque de realidade, né? Quando a gente está estudando para a OAB, a gente vai naquela expectativa, não, vou abrir o escritório, vou fazer isso, vou fazer aquilo, só que vem o choque de realidade e passou na OAB, e agora? O que é que eu vou fazer? Eu não tenho cliente, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou abrir meu escritório? O que é que eu sei fazer? O que é que eu sei Porque fazer? a realidade é outra realidade. A realidade da faculdade é uma coisa, da UAB é outra, e a prática na advocacia é totalmente diferente. É o básico, né? A gente aprende na faculdade o básico. Eu acho que é a lei seca. E acho que nem tão interpretada da forma certa. Ali você tem que se dedicar muito para conhecer o que não é conhecido, porque você não faz noção. Não tem noção. Aí quando você chega na vera, como se diz, e agora? Não tem um cliente, o cliente chega, eu não sei cobrar. Se eu cobrar muito, eu não fecho contrato. Se eu cobrar pouco, eu trabalho com uma condenada. E agora? O cliente ligou, está na central de flagrantes. O que é que eu vou fazer? Eu não sei, eu falo com quem? É tudo muito incerto, que por mais que você tenha um estágio, o estágio não te ensina na prática. Eu tive um estágio na Defensoria Pública, estagiei por 2 anos no Núcleo da Saúde, mas ali era inicial, era uma triagem. O máximo que eu conseguiria fazer era uma petição inicial que era rotineira. Ô, Jéssica, licença. A gente se encontrou na central de flagrantes exatamente com essa dúvida. Sim, o que é que a gente vai fazer agora? E agora? Como é que emitiu uma Foi guia? exatamente Como é assim. que emitiu uma guia de fiança? Dia de sábado, feriado, 8h da noite. Lindas, arrumadas. Sim, bem plena, né? Plena, não importa. Isso é o quê? Uns 4, Ah, 5 anos atrás. Aí, inclusive, eu estou prestes a realizar um dos meus primeiros e grandes sonhos, que é lançar um e-book. Aproveito aqui e dar a oportunidade para vender o meu peixe, né? Eu estou criando um e-book justamente com esse tema. O tiro no escuro do início da advocacia que não te contam. Justamente para passar um pouco da minha experiência, né, para os jovens advogados, para os estudantes, para buscar, enquanto estudantes, um máximo de conhecimento, cola junto, vai atrás de um advogado que seja atuante, busca conhecimento, suga o máximo que você puder, para quando chegar a sua vez, você não ter tanta dificuldade, né, como agora. O importante na advocacia também é ter amigos. Sim. Eu nunca consegui nadar sozinha. Mesmo não tendo padrinho, né? Não quero interromper você, mas você viu como é importante vocês se encontraram num momento difícil de vocês duas, né? E olha quanto vocês estão juntas há quanto tempo e quanto vocês aprenderam junto e trocam, né, de informação. Verdade. E nesse início, a gente não tem padrinho, não tem ninguém que auxilie, a gente não sabe por onde iniciar, como continuar e onde termina. Né? Eu lembro que o primeiro cliente que eu peguei, eu cobrei R$350 para uma ação de divórcio, partilhas com alimentos
e guarda. R$ 350. Eu fiquei, eu acho que 3 anos presa a esse cliente. Inclusive, ainda era uma ação do interior. Ainda tem custa com deslocamento e tudo. Só que, assim, é tudo o início, é tudo muito incerto. É meio que o desespero de não perder e de aprender, da necessidade de aprender, porque a gente só vai aprender, na realidade, na prática, né? Agora, foi um dos clientes que, assim, eu mais me debrucei na situação dele. Ali, realmente, eu aprendi, porque eu não tinha outra alternativa. Eu tinha que fazer dar certo, né? Aí eu disse, não, vamos. Eu entrei em contato com os professores que eu tinha, levei algumas cortadas de alguns. Eita, posso não falar? Algumas cortadas de alguns e outros, o professor Sávio, o professor Felipe me abraçaram. Disse, não, é por aqui, o caminho é esse, faça desse jeito. Aí eu peguei essas orientações dele, meti a cara e encarei. E hoje, dizer que temos o próprio escritório, que podemos ser esperança, né? Que possamos ser exemplos para outros jovens advogados. Não tem nada mais gratificante que você receber uma mensagem no Instagram. Você me inspira, que mulher arretada, que mulher forte. Como é que você consegue dar conta? Você é mãe de 3 filhos, você é casada, como é que dá conta do lar? Como é que dá conta da advocacia, que exige muito da gente? E é muita força de vontade, é muita dedicação e é muito gratificante. Eu queria fazer uma pergunta. Eu lhe encontro de segunda a sexta, eu lhe encontro assim, linda, maravilhosa, maquiada. Agora, se eu estiver no supermercado, como é que eu vou saber que é você? Não. Não sabe? Não, agora. Como é que você vai estar vestida? Agora eu tô me policiando mais, agora, realmente, assim, porque a gente é o que se apresenta, né? Ixi. A gente precisa estar bem arrumada em qualquer lugar que a gente esteja. Se vocês me verem com a camisa do Mickey, um shortinho de malhar Eu vou estar com roupa e de uma treinar. chinela, sou eu. E se vocês encontrarem uma caneta no meu cabelo, sou eu. Eu vou estar de roupa de treinar, porque aí não importa. Eu tô indo treinar, eu tô voltando do treino, alguma Se bem coisa que, assim. às vezes, quando a gente olha pro guarda-roupa, só tem roupa de trabalho, né? A maioria das roupas que a gente tem é roupa de trabalho, dessa rotina louca da gente. Que é necessário a gente Mas às bem vezes procuro vestida. um ano, não encontro. Eu só tenho roupa do Mickey e da Minnie. E assim, não arrumo uma xuxinha no final de semana, não acho uma xuxinha. O Bruno falou isso da roupa de treino. Ele disse que quando você não quiser se arrumar, e eu já fazia isso sem saber, quando você não quiser se arrumar, tiver com preguiça e tal, coloca uma roupa de treino que tá tudo certo. Ou você tá indo treinar, ninguém vai lhe julgar. Coloca uma leg, uma camisa larga, o tênis vai embora. Eu sou sempre assim. Agora, dentro de casa, sou irreconhecível. A louca. Alguém bate na porta e o pequenininho faz, quem é? Eu disse, peraí, meu filho, peraí, deixa eu vestir uma roupa, deixa eu botar um short, fazer alguma coisa. Minha gente, mas é isso. É um pouquinho da minha trajetória, essa de muitos desafios, muitas dificuldades, muita superação. E com Deus na frente, eu sempre digo que não tem como dar errado. A gente Daqui a 5 anos, você quer estar onde? Ai, eu tenho tantos sonhos ainda. Mas daqui a pra 5 anos, realizar. diga um que você vai realizar pra gente comemorar. Ai, daqui a 5 anos eu quero estar recebendo vocês na minha casa. Quero estar recebendo vocês na minha casa. A casa dos meus sonhos, como eu planejei, né? Como eu planejei, podendo proporcionar para vocês o melhor, né? Receber vocês com carinho, proporcionando o melhor para vocês. E contando de todas as realizações que eu consegui como pessoa, como profissional, poder gargalhar com vocês sem preocupação, com o que a gente deixou para trás ou com o que a gente perdeu. Porque tudo que a gente perde não é algo negativo, a gente sempre aprende. E a gente precisa ter essa certeza que o melhor está por vir. Depende muito da gente, da nossa determinação, da nossa força de vontade. E eu acredito que eu esteja caminhando no caminho certinho, sabe? Tantas lutas a gente já passou, tantas lutas a gente já encarou. E hoje poder dizer, não, a gente tem um escritório. Hoje eu não preciso atender numa churrascaria. Hoje eu não preciso estar pedindo a um colega, eu não preciso estar indo na OAB para atender um cliente. Hoje eu posso receber o cliente na nossa casa, né, no nosso escritório. E isso já é gratificante demais. E poder abrir a porta da minha casa para vocês,
quem sabe, né, eu já não esteja fazendo lançamento do Já meu escolha a livro. roupa que você vai estar usando. Tô fazendo lançamento do meu livro, dando algumas palestras, é assim que eu me vejo. Você pretende fazer alguma coisa voltada, porque a minha intenção, eu também é voltada da literatura, é voltada para uma literatura assim mais tem um que é contando contos. Eu ia dizer é lúdico, porque a Kátia é isso. Um é falando sobre folclore. Eu imaginei bem a cara da Kátia. São contos. O outro é contando sobre uma história de um homem de 72 anos de idade. Eu conto a história de um homem. Nada do meu lazer é voltado para a advocacia. Assim, a advocacia, ela nos proporciona, né, esse tempo, essa troca. Eu aprendo muito com vocês. Toda vez que a gente tem aqui um encontro, um podcast, que a gente traz outros assuntos como da vara de família, que a gente traz sobre criança e adolescente, a gente sempre agrega no nosso conhecimento, a gente sempre acrescenta. E assim, eu acredito que foi a melhor coisa, foi o maior acerto da minha vida foi estar aqui com vocês. Ai, amiga, igualmente. E você, doutora? E eu, né? Primeiro de tudo, eu queria parabenizar vocês, nós, mulheres advogadas. A colega ali, a esposa do JP. Tá ali. Ontem foi o dia da advogada mulher e a gente sabe o quanto às vezes é maçante, né? Porque a gente vive numa sociedade ainda, infelizmente, né, machista. E às vezes a gente se encontra em situações que a gente é desmerecida. Às vezes, principalmente quando se trata de um homem não acreditar que na nossa competência, né? Enfim, então eu queria parabenizar, porque nós somos mulheres fortes, guerreiras, né? Todas dona de casa, né? A gente se vira em arrumar a casa, cuidar de filho, né? Dos pets, que agora eu sou mãe de pets. E com maestria, né? 1001 utilidades. Exatamente, tudo perfeito, não, né? Poderia ser um pouco melhor, mas a gente faz o que pode. Enfim, um pouco da minha história é o seguinte. Meu pai, ele veio de uma família meio que humilde, uma família muito rígida. Meu avô, muito rígido, era de interior e ele sempre priorizou o estudo. Da família dele, ele foi o único que, de fato, estudou e concluiu o ensino médio. E aí ele foi para a escola técnica, e aí ele entrou no quartel. E ele estava seguindo carreira no quartel, mas aí ele sentiu a necessidade de fazer um concurso para poder manter a família, porque já tinha o meu irmão. Aí fez o concurso, e aí veio eu, e aí ele criou a gente no seguinte, que a gente só conseguiria alguma coisa na vida com estudo. Então, ele sempre priorizou o pagamento de escola particular, ele sempre falou, do jeito dele, né? Ele sempre fez as cobranças, sempre ensinou a gente em casa, o reforço da gente era com ele em casa, e sempre teve aquele incentivo, de um lado, de uma forma ou de outra. Só que a gente é adolescente, né? Tem aquela rebeldia. E eu, na verdade, eu nunca tive a vontade de fazer direito. Na verdade, eu queria fazer nutrição. Só que aí que foi naquela minha época, há um tempo atrás, eu não sou tão jovem, mas era PSS. O Enem hoje era PSS, era feito em 3 anos, né? Primeiro, segundo, terceiro ano. Você fazia as 3 provas. E aí, no meu terceiro ano, foi o ano... Quer dizer, no ano seguinte, que eu ia fazer a última prova, foi quando eu engravidei, com 18 anos. Então, foi aquele meio que você dá aquele passo para trás. Então, eu não fiz mais. E aí, não tinha opção. Eu tinha que trabalhar, porque foi a escolha que eu fiz na minha vida, porque eu tinha um filho ali, e naquela época era eu e o pai dele, e eu tinha que trabalhar. E aí, eu realmente parei com os estudos. Só que com o coração sempre... naquilo, no ensinamento que meu pai, né? Meu pai sempre falou, que a gente não conseguia nada na vida se não fosse pelo estudo, enfim. E aí eu trabalhava numa determinada empresa e eu sempre, assim, meio que ensaiava a começar uma faculdade, mas aí nunca dava. Por quê? Porque era muito cansativo. Trabalhava o dia todo, eu trabalhava viajando, porque logo que eu entrei nessa empresa... Eu tinha uma sorte, sempre tive sorte em trabalhar nos lugares e ser muito bem reconhecida e receber como um cargo de liderança, né? Então, eu sempre viajava, estava muito comprometida ali no trabalho, enfim. E aí, nessa empresa, eu conheci um grande amigo, que ele disse, Érica, você precisa fazer uma faculdade.
Aí eu disse, não, eu sei, eu vou fazer administração. Aí ele disse, não, você tem perfil de advogado, você tem que fazer direito. E ele era advogado. Ele era advogado na área de seguros, que aqui em Maceió não tinha muito. E ele era corretor de seguros de aeronave e embarcação, que aqui também em Alagoas não tinha muito. Eu acho que ele era praticamente o único. Então, assim, os clientes dele do seguro já era gancho, né? E ele era o corretor dessa grande empresa que eu trabalhava. Inclusive, ele dava consultoria, enfim. Aí isso, meu Deus, mais de 10 anos atrás, né? Enfim, aí ele disse, não, Érica, você tem que fazer direito. E ele fez a minha matrícula. Ele fez a minha matrícula de direito, a minha inscrição, eu fiz o vestibular. Ele disse, você vai começar assim, assim, assim. E ele disse assim para mim, eu vou fazer o concurso para juiz e você vai ser a minha assessora. E você vai fazer um concurso para juíza, você vai passar, e a promessa é que você vai colocar a minha filha como sua assessora. Eu disse, tudo certo, já passei. Aí, infelizmente, eu acho que eu estava no 3º período, mais ou menos, ele faleceu. Mas foi, assim, um grande incentivador. Eu, sinceramente, todo o meu percurso do curso, eu nunca pensei em desistir. Eu sempre via pessoas desistindo e eu nunca pensei em desistir. Era cansativo. No início eu tinha que pegar ônibus, porque eu só vim comprar meu carro acho que no 4º período, alguma coisa assim. Mas eu andava de ônibus, eu trabalhava nessa loja de 7 horas da manhã às 6 horas da noite, saía da loja, pegava um ônibus, ia para a faculdade, saía da faculdade. Eu lembro que eu e a minha amiga, a Cláudia, a gente sentava no batente do ônibus, vinha com vadimeco, caderno, não sei o quê, sentava no batente do ônibus, eu chegava no terminal do conjunto já acabada, 11 horas da noite, para poder dormir, descansar e começar tudo de novo. Na faculdade eu nunca pensei em desistir. E assim, em modéstia à parte, eu sempre tive uma facilidade de memorizar a aula. Tipo assim, eu assistia a aula, se eu entendesse, estava tudo certo. Eu não precisava nem estudar. Se fosse uma matéria que eu gostasse também. E quando a gente está estudando, normalmente, a gente se encanta pelo direito penal, né? Direito criminal é encantador. Porque a gente imagina que é aquilo ali. Mas, na verdade, a realidade nua e crua é totalmente diferente. Então, eu imaginava que eu ia advogar na área criminal. Já fiz, né? Hoje eu já fiz uma coisa ou outra, mas eu pensava que a realidade seria diferente. E aí, fiz a primeira, quando terminei, e sempre naquela correria. Trabalhar, estudo, que não sei o quê, OAB. A loucura de estudo para OAB, que foi o que me trouxe uma herança que foi a insônia, que eu eu comecei a não dormir por conta do estudo da OAB, porque era a única hora que eu tinha para dormir, ou para estudar. E aí, não passei na primeira fase, fiz meus 38 pontos, é frustrante, você imagina que não vai passar nunca, e tem a prova triste, miserável, que o povo faz que você não consegue passar. Meu Deus, que humilhação. Aí eu fiz a segunda prova, passei, acho que fiz 44, e aí eu fiz a segunda fase, e não passei. Eu tirei, fiquei com uns décimos de diferença, só que aí foi uma falha da banca, porque eu entrei com recurso, inclusive eles nem analisaram meu recurso, mas aí, enfim, eu deixei passar. Aí eu poderia entrar até com ação, mas eu preferi fazer repescagem, fiz a repescagem e eu passei com uma nota bem boa, para dizer assim, ó, passei. Mas é isso, né? Passei. E aí, quando eu passei, foi exatamente em 2019, logo em seguida veio a pandemia, e aí, como a Jéssica também tinha falado, é a realidade. O que é que eu vou fazer? Eu tinha escolhido, naquela primeira prova, eu tinha escolhido criminal, direito penal. Depois eu pensei melhor se eu vou fazer trabalho. E ninguém do meu ciclo gostava de fazer direito de trabalho. E aí foi quando começou. Aí eu disse, Érica, tem uma ação assim, direito de trabalho. Você faz? Eu faço. Tu sabe, sei. O que eu não sei, eu aprendo. Isso. E aí eu meti a cara e começou a vir muitas parcerias, né? Muitas amigas que não faziam, inclusive eu conheci a Jéssica exatamente assim, apesar de trabalhar, de estudar na mesma faculdade, eu acho que a gente se conhecia meio que de vista, mas nunca teve contato. E aí, através de outras colegas, a gente conheceu. Ela, a Iris, outra nossa colega, né, da área, que vieram me procurar. Sempre o pessoal me procurava para fazer. Procura a Érica, porque a Érica faz. Procura a Érica, porque a Érica faz. E aí, começou
Na época da faculdade, eu estagiei também na Defensoria Pública na área da família. E lá, diferente de você, a gente realmente peticionava. Então, eu comecei a ter mais prática, né? Apesar de ter petições padrões. Então, assim, a gente começa a meio que ter uma noção do que é, de entrar no SAGE, de que às vezes quando a pessoa... Que eu tenho colegas hoje que não sabem para onde vai no SAGE. Então, por eu ter tido esse contato lá na Defensoria Pública, me ajudou muito, que aí eu sabia como ela é boa. Porque a peça da OAB, ela é uma peça para você passar na prova, é uma peça padrão que você faz para passar na prova. É totalmente diferente da peça que você faz no dia a dia, né? E aí, como eu meio que tinha uma noção, eu fui metendo a cara. E aí, o que aparecia, eu fazia. O que foi que você não pôde fazer por causa do trabalho, por causa do direito, e o que foi que o direito lhe deu, lhe proporcionou de presente? Além da ansiedade. O que eu não pude fazer ainda é muita coisa, que eu tenho muita coisa para fazer. Você fala o quê? De conquista? O que o trabalho, por exemplo, o que o trabalho não permitiu que você fizesse, por exemplo, também não foi direito. Eu perdi muitos casamentos da minha família, casavam naquela época, eu não podia ir porque eu estava viajando. Da empresa que eu trabalhava. Mas assim, o que o direito lhe tirou e o que foi que ele lhe deu nesses últimos anos? Basicamente, eu acho que a convivência, vamos dizer, uma convivência maior com o meu filho, participar mais do crescimento dele, porque apesar dele já ser hoje um adulto, né? E aí, naquela fase ele era adolescente, mas eu acho que foi uma fase muito importante da vida dele e que eu não tive totalmente presente. Apesar de achar que eu estava fazendo o certo, o melhor, não, era o melhor que eu achava que eu podia naquele momento, mas eu poderia ainda ter feito melhor. E isso eu digo assim, que é um arrependimento, né? É um arrependimento, porque isso aí não volta, né? Não vai voltar nunca. Mas é basicamente isso. E eu acho que o que proporcionou é o próprio conhecimento, amizades, vínculos que a gente firma, que eu acho que eu costumo falar assim, que o que você aprende, ninguém vai tirar. Vão lhe tirar carro, casa, vão roubar seu celular, vão fazer tudo, mas o que você aprende, o seu legado, né, o que você deixa enquanto pessoa, ninguém vai tirar de você. E assim, como eu falei no começo, um tempo atrás, agora, eu sou muito grata a algumas pessoas que estiveram na minha vida nesse período, né, da faculdade. Poucas pessoas que eu mantive contato, eu sou uma pessoa de poucas relações, mas essas poucas pessoas que eu tenho contato, amizade até hoje, que foram pessoas que me ajudaram, que diziam, não, venha pra cá, eu vou dizer como é que faz, senta aqui, é desse jeito, que fizeram pra mim, eu lhe ajudo, mande pra mim que eu lhe ajudo a fazer, mande pra mim, quer que eu vá pra audiência com você, quer que eu lhe ajude a fazer. Isso é muito gratificante, você poder contar, você saber que você pode contar com alguém, tipo assim, é 10 horas da noite, é a hora que eu tenho, venha pra cá que eu vou fazer, eu vou ajudar você. E eu ir pra casa da pessoa e a pessoa tá disposta, tá disposta a lhe receber e fazer, ajudar você. Então, assim, no direito a gente precisa muito disso. De ter vínculos, de ter amizades, de ter pessoas, né, que a gente possa afirmar parcerias, que a gente possa ter vínculos mesmo de amizade, de parceria, de financeira mesmo, que a gente precisa, né? Porque às vezes eu sei o trabalho e você tem um caminho. Aí a gente vai unir os dois, porque eu posso saber o caminho teoricamente, mas você tem o contato, por exemplo. Então, e aí a gente firmar uma parceria. Como aconteceu aqui, o podcast do nada, a gente se encontrou na academia, a Cátia falou bem assim, eu tive uma ideia. Eu falei assim, Érica, eu tenho uma ideia. Eu tive uma ideia. Aí, poderia ser assim, 5 pessoas, eu digo, mas se fosse 3? E se fosse assim? Aí a gente hoje tá aqui, mas assim, é muito importante que os estudantes, né, as pessoas que estão iniciando na advocacia hoje, tenham consciência que não é fácil, não vai ser fácil, no direito e nenhuma outra profissão. Nem todo dia a gente ganha. Né? Mas assim, desistir não é opção. Não. Né? Tem que persistir, tem que entender que eu acho que o gosto fica melhor, né, quando a gente consegue conquistar, almejar os nossos sonhos, planos, né, objetivos. O direito ele é muito difícil, muito complicado quando você é sozinho, né?
não tem padrinho, eu teria um padrinho. Se tivesse vivo, né? Eu teria um padrinho. E eu acho que a minha realidade seria completamente diferente. Porque o que ele podia me proporcionar de conhecimento, de oportunidades, seria muito bom para mim. Mas, de repente, eu não seria a pessoa e a mulher que eu sou hoje. Se não você tivesse passado pelo que Se eu não tivesse passou. passado exatamente pelo que eu passei. Então, era para ser exatamente do jeito que aconteceu. Ele esteve na minha vida, é um amigo querido, uma pessoa maravilhosa, Jorge Cacurim. Muitas pessoas aqui em Alagoas conhecem ele pelo ramo que ele trabalhava, e eu sou extremamente grata a ele. E eu vou falar do dia, até o fim da minha vida eu vou falar dessa pessoa. Todo mundo que eu conheço, quando fala da minha história de direito, eu tenho que falar do Jorge Cacurim. Ah, que bom. Acho que onde ele estiver, deve estar muito feliz. Quando eu terminei meu Isso curso, é gratidão. quando eu terminei meu curso, eu liguei para as filhas dele. Olha, isso é Para gratidão. falar da minha gratidão. Só, seu pai não tá aqui, eu mandei o convite para elas, a minha colação de grau, assim, porque eu sou extremamente grata. Ai, que lindo. Agora, tem uma coisa que o direito não deixa, é a gente ficar acomodado. Toda vez que a gente começa a trabalhar, que a gente cria um estilo, né? Um estilo padrão, que a gente fala assim, ó, tá dando certo aqui, então vamos criar esse estilo padrão. Aí vem a jurisprudência, a lei, muda tudo. Ô, minha gente, deixa eu fazer uma pergunta. Eu tenho toque de fonte. Vocês têm? De fonte de letra, de padrão? Do Neida. Não. Eu tenho toque. Tipo, se bora fazer uma peça junta, você manda pra mim, eu vou colocar na minha letra. Eu gosto da minha Você letra. usa qual? Eu sei o nome, Arial. Gaduce. Gaduce, alguma coisa assim. Bom, Gaduce. eu sou fora do padrão. Ora eu tô na Arial, ora eu tô naquele timer não sei o quê, ora eu tô no outro. Time New Woman. Pois é, eu mudo. Agora, assim, o que faz a gente... O que me instiga todo dia é porque ele muda todos os dias. Então, assim, eu aprendo muito com as sentenças negativas. Peraí, o que a gente faz? Eu aprendo muito quando o juiz diz não. Aí eu não desisto. Quando o juiz diz não e fundamenta porque ele está dizendo não, eu vou estudar uma maneira de fazer com que aquele Óbvio. processo seja assim. Então, isso me instiga. Deixa eu dizer o que foi que aconteceu, mas isso aí vai para o outro episódio. Já vamos emendar? Será que é melhor que emende ou a gente para continuar? Não, a gente para. É melhor. Porque tem uns casos para poder eles falar sobre isso instigam a aí. gente. Bem interessante, que também é bom que o pessoal tenha como exemplo, porque às vezes a pessoa diz, não, essa sentença aqui não, peraí que tem que mudar. Negar não é a última não é opção pra gente. Negou, a gente vai fazer uma... Vai recorrer. Vamos separar alguns casos pra gente falar. Pelo menos uns 3 casos de cada um para instigar Sim. os amigos, os colegas, os estudantes. Vamos? Sim. Vamos, então a gente vai encerrar por aqui e aí a gente se vê no próximo episódio, não é isso? Isso. Pode isso, Exato. doutoras? Pode sim, inclusive. Espero vocês no próximo episódio. Tchau. Com dicas, viu?